En el nombre de Jesús, sé libre, sé libre de la oscuridad. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, sé sano de la enfermedad. Porque Cuando el Dios del universo a la muerte derrotó, nos dio la autoridad para cantar y declarar nombre sobre todo nombre, reinas para siempre. Jesucristo, nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo, nombre sobre todo nombre, reinas para siempre. Jesucristo, nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo el Señor. Recibe toda gloria, Dios, toda honra. Te adoramos a ti, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra. Aleluya. Que toda lengua confiese, recibe la gloria, recibe la honra. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese, recibe la gloria, recibe la honra. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese, recibe la gloria, recibe la honra. Toda rodilla se doble. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre, reinas para siempre. Jesucristo, nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo, sobre todo nombre, reinas para siempre. Hay sanidad. Jesucristo, nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo el Señor. Oh Señor, declaramos tu poder, el poder que hay en tu nombre, obrar aquí, Señor. Manifiéstate, Señor, hoy aquí. Hermanos, qué bueno estar aquí
hablar un poco de lo que Jesús hace, lo ha hecho y lo hará. El tema de la prédica de hoy, tal vez vosotros que están metidos en el grupo de WhatsApp, ha recibido ahí un tema y el tema dice así: no hay nada bueno en mí. Y tal vez para algunas personas suene un poco fuerte, pero es lo que la Biblia nos enseña, que a cuanto nosotros no hay nada bueno en mí. La frase que mucha gente está ahí en las redes sociales, que muchas de las veces está divulgando, ¿no? Hay una frase que atribuyen dicen que es el autor de esa frase es Juan Calvino, y dice: todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Entonces atribuye esa frase, a autoría de esa frase a Juan Calvino. Pero la verdad es que se saca esa frase de un libro de él, de su autoría como autor, de teología, que dice: la depravación total del hombre y la gracia soberana de Dios. En resumen, los teólogos reformados sacan esa frase de este libro, que no está escrito, pero lo resumen en esa frase: todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Pero todavía en ese libro se comenta mucho y se saca de ese libro el texto de Gálatas, escrito por Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que vive Cristo en mí. Quando caminhamos por las Escrituras e estudamos as Escrituras, notamos que algo não concorda em los evangelhos que são predicados hoje em las redes sociais e em alguns locais. Evangelho que é antropocêntrico, que põe o homem delante, que põe o homem por arriba de todas as coisas. El hombre como centro de la iglesia, el hombre como lo más importante, un Dios que está atento a lo que, percibiendo lo que pide el hombre, lo que necesita el hombre para pronto atender a sus necesidades. Y mirando las Escrituras yo veo que Dios está muy lejos de este evangelio, muy lejos. Un evangelio que pone el hombre como centro, como el principal, como un hijo ahí que está siendo cuidado con toda atención, las necesidades que necesita ese hijo. El padre siempre: no te caigas, que te levanto yo, calma, tranquilo. En las Escrituras yo veo otro Dios y otro evangelio completamente distinto a este. E é sobre isso que queríamos falar sobre hoje. Romanos, eu creio que está aí na pantalla. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. Romanos, Pablo está escribiendo a los romanos diciendo: sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy carnal. Yo soy carnal, vendido como esclavo bajo el pecado. Eu vou ler despacio. Não compreendo mi forma de actuar, pero no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago, es porque considero que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Pablo está escrevendo isso. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza carnal, não habita el bem, porque eu tenho el desejo de hacer el bien, pero não lo hago, não lo logro, porque não hago el bien que quero, sino el mal que
que quero, isso hago. Versículo 20. E se hago lo que não quero, já não lo hago eu, sino el pecado que está em mim. Assim que, aunque quero fazer o bem, descubro esta lei, que é o mal que está em mim. Pois, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encontro que hay otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Versículo 25. Doy graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo, assim que eu mesmo com a mente sirvo a la lei de Deus, pero com a carne a la lei del pecado. Essa expressão de Pablo ilustra a frustração humana entre as próprias debilidades e a percepção de la incapacidade para vencer o pecado unicamente por suas próprias forças. Quando Pablo está escrevendo a los romanos, aqui, Pablo está dizendo, havia um castigo na lei romana, que a pessoa que sofria a condena, cargava em seu corpo um homem morto, atado em seu corpo. Havia um homem morto pegado a sua espalda, atado à cintura, a seu corpo. E esse homem morto, o cadáver, ¿sí? El hombre muerto, los bichos que comiam el hombre muerto, comía ahora la persona viva, la persona que sofría la condena. Llevaba sobre la espalda un muerto, atado sobre su espalda, para todos los lugares iba con el hombre muerto. Y Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 7, se refere ao pecado e diz: quem me livrará del corpo dessa morte? Quem sacará de mim o pecado que estou cargando eu? Há uma frustração de Pablo em dizer: lo malo que quero fazer, esse lo hago, pero el bien não posso hacerlo por minha natureza pecaminosa. Eu intento, pero não posso, porque há um pecado que reina sobre minha natureza, que é o pecado, a natureza pecaminosa. E Pablo disse: quem me livrará desse corpo que está pegado em mim? Quem me livrará? O bem que quero fazer, eu sei que é bueno, pero não consigo. Pero el malo, eu sim lo hago. Pablo ilustra aí uma frustração humana de suas próprias debilidades e percepção da incapacidade de vencer o pecado. A angústia do versículo 24 encontra a resposta no versículo 25. A esperança que há. Doy graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, pero com a carne, a la lei del pecado. Estava escrevendo la prédica aí em casa estudando, e me acordo que Manuela não está hoje porque está um pouco enferma, está em casa. Se pus a ler o que estava escrevendo e disse: papai, é muito forte o que estás dizendo aí. E eu vou ler para vosotros. Talvez suena forte, pero é o que a Bíblia diz. Deus não tem nenhuma intenção em nos agradar. Nenhuma intenção. Dizendo: eres muito bueno, Maxwell. Eres muito bueno, Débora. Que chica buena, que chico bueno. ¡Buah! Mira, que hijo tengo eu. Deus não tem nenhuma intenção em nos agradar a nós outros. Dizendo que eres bueno, que somos buenos. Deus nos vê como pecadores, imperfeitos, sucios e asquerosos.
E Manuela me disse, papá, que és muito forte isso. E vou dar o contexto, o que a Bíblia nos ensina. Nossas obras, as melhores de elas, a Bíblia nos chama de trapo de imundícia. As melhores obras, o que é hecho de mais importante no reino de Deus, são trapos de imundícia. Has ayunado, has orado 8 horas ao dia, que has hecho? A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. E a que se refere isso, Maxwell? Trapo de imundícia em la Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mim que soy hombre muerto. Está dizendo Isaías. El hombre que predijo, que más predijo la venida de Jesús. Antes de Jesús venir. El profeta que ha hablado mais sobre Jesus. Profeta mesiânico, a Bíblia, a história diz. Então dije, ay de mim que soy hombre muerto, porque aunque soy hombre imundo, de lábios que habita em meio de um pueblo que tem lábios imundos, han visto mis ojos al Rei, al Senhor de los ejércitos. Isaías aqui tem um chamado ministerial, uma visão do templo do Senhor. Mira Ele mesmo e diz: quanto eu sou impuro delante da majestade, da santidade, da pureza do Senhor. Quando sou impuro, esse capítulo 6, ele narra dizendo, estou aqui, Senhor, delante de ti, e veio tu trono, pero quando sou imundo, impuro. Pero mais allá, versículo 64 de Isaías narra a mesma visão que ha tenido antes. No capítulo 6, ele diz, si rasgaras os cielos e descendieras, e ante tu presença se derretirão os montes, como fogo abrasador de fundições, fogo que hace hervir as águas. Assim darias a conhecer tu nome entre tus enemigos, e as nações temblariam ante tu presença. Em la presença de Deus, a santidade, a pureza, a majestade, tudo tembla, todas as coisas. A Bíblia diz que Ele disse, si rasgaras os cielos, e descendieras ante tu presença, se derreteriam os montes. Versículo 6, diz, pois todos nós outros, capítulo 64, pois todos nós outros, somos coisa impura, todas nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós outros caímos como as hojas, e nossas maldades nos levaram como el vento. Capítulo 6, versículo 5. Um povo que tem lábios imundos. Soy hombre imundo. Capítulo 64, Isaías diz, todos nós outros somos como um trapo de imundícia. 64, 6. A expressão se refere de Isaías a la incapacidade de los seres humanos para alcançar a salvação ou a justificação ante a santidade de Deus, basando-se unicamente em seus próprios méritos, esforços ou rituais. Em los textos hebreus originais, a analogia é aún mais forte. Quando a Bíblia está tratando de trapo de imundícia, aqui, nos textos hebreus, a expressão literal se refere a las telas utilizadas durante os períodos de impureza menstrual. Então a Bíblia me diz, a mim, a Maxwell,
que por más que haga yo, mi justicia es como un trapo de inmundicia. Es como un trapo de inmundicia. Nossas obras, em comparação com a pureza divina, são como trapos de imundícia. Podeis mirar depois os textos de Levítico 15, 19 a 24, vai tratar sobre a mulher e o templo em sua semana, que estava com seus períodos. Ezequiel 36, 17, também disse o mesmo. Irmãos, Levítico capítulo 13, 45 e 46, não sei se tenéis aí, Rodrigo ou Jesus, dice: el leproso que tenga llagas llevará vestido rasgado e sua cabeça descoberta, e com o rosto descoberto, semicubierto, gritando: impuro, impuro. Todo el tempo que tenga las llagas será impuro. Estará em estado de imundícia e habitará solo fora del campamento. Todas as vezes que miramos esses textos sobre impuro, aqui se trata de uma pessoa que levava lepra. Outros textos de essas mulheres de la impureza, e no Antigo Testamento, a origem hebrea é a mesma, de la palavra hebrea é a mesma. Todas as vezes que miramos impureza aí, tem que ver com essa impureza, que é impossível ao homem aproximar-se de Deus, se acercar a Deus por seu esforço humano. É impossível. É impossível. E agora começamos a prédica. Em outras religiões, o homem é o salvador de si mesmo. Em outras religiões, o homem é salvador de si mesmo. Podes comparar todas elas, as orientais, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, outras sectas cristianas, dirão a mesma coisa. O homem é o salvador de si mesmo, ou o homem coopera com Deus para sua própria salvação. Deus dá um passo, tu dás outro. Deus dá um passo, tu dás outro. Em várias religiões, o homem é salvador de si mesmo. O homem é su salvador. Se ele seguir alguns conceitos religiosos e se ele se esforçar ao máximo para praticar a justiça, a verdade, o bem para com o prójimo, se ele huir de todo o que é desagradável à divindade e conseguir se manter em essa posição, Senhor, eu sou fiel, eu sou bueno. Em sua morte, como se Deus, em sua morte, vai pesar em la báscula as buenas obras que ele hizo versus as malas obras. E se as obras buenas forem mais pesadas que as malas, entrará por el paraíso. De uma maneira ou de outra, são essas coisas que esse falso evangelho ensina. Que a salvação é de abaixo para arriba. É o homem que tem que fazer alguma coisa para ser recebido por Deus. E não é isso. E não é isso. Eu vejo em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, Jesus combatendo essas coisas em los religiosos. A parábola del fariseu e del publicano, entre os dois em el templo. E dice, de los dois entra dentro del templo e dice el fariseu: Deus, te dou graças porque sou como os outros homens, não sou como os demás homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem aún como esse recaudador de impostos. Ayuno 2 vezes a la semana e dou el dízimo de tudo que posseo. Em cambio, el recaudador de imposto, que se mantinha a certa distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos ao cielo, dijo:
sino que se golpea el pecho. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ha golpeado en el pecho y dijo, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús sigue, versículo 14 dice, os digo que el recaudador de impuesto descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hermanos, quando temos clareza de la presença de Deus, e estava comentando isso na escola bíblica dominical, quando sabemos o que dizia Andrés, de la presença de Deus, deveríamos entrar em esse local, não porque é esse local, se andamos na presença de Deus, deveríamos baixar a cabeça. Quando entramos para prestar culto, para dar culto a Deus, oferecer culto a Deus, devemos baixar mais a cabeça. Baixar a cabeça, Senhor, eres tu presença. Não porque mereço, porque eres tu. Eres por ti, é por ti. Tudo que é isso, a Bíblia diz, ha sido por Ele e para Ele. São todas as coisas. Mais uma vez, Jesus habla com os fariseus e os escribas. Mateus capítulo 23. E diz, ai de vosotros, escribas e fariseus, hipócritas, porque diezmáis la menta e el anís e el comino, e derrais lo mais importante de la lei, la justicia, la misericórdia e la fé. Isso é o que há que fazer, sem deixar de fazer aquilo. Guias e cegos, que colgás el mosquito e tragás el camello. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpiais el exterior del vaso e del plato, pero por dentro estás llenos de roubo e de injusticia. Fariseu ciego, limpia primeiro el interior del vaso e del plato, para que também el exterior quede limpio. Muitas vezes estamos com a aparência de crente. Hablamos como crente, pero en mi vida cotidiana, en casa conjugal, es un desastre. La mentira, la falta de amor en casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo. No hay. Y estamos en la iglesia, José Luis, domingo, bonitos, sorrindo para as irmãs da igreja, tratando bem as irmãs, pero minha mulher em casa leva patada. Algo está mal. Algo está mal. A Bíblia trata isso com dureza. Diz, fariseus, vós outros estáis límpios por fora, pero por dentro estão imundos, estão sucios. Não roubás, pero eu ligo para o governo e pido ajuda trabalhando eu em negro. Trabajo em negro, pero llego aqui em el governo e pido ajuda. Necessito ajuda, porque tenho direito a minha ajuda, porque necessito, porque não trabalho e trabalhando em negro. A Bíblia chama isso de mentira. Mentira. Ah, Maxwell, porque tenho direito, pero se não trabalhas. Recebendo ajuda, recebendo em negro, e aí está. Então, hay muita gente, muitas vezes, que está dentro do evangelho, mas o evangelho não está dentro dele. Dentro da igreja, pero a igreja não está dentro dele. Ah, se o governo sabe que eu estou aí recebendo que trabalho, eu não posso ter contrato de trabalho, hein? Porque se me hace o contrato, eu perdo ajuda. Algo está mal em tu conceito de cristianismo. Algo está mal. Algo está mal.
A Bíblia diz, irmãos, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a los sepulcros blanqueados, que por fora, a la verdade, se mostram hermosos, pero por dentro estão llenos de huesos muertos. Outra tradução, imundícia. O mesmo do Antigo Testamento de Isaías, imundícia. A mesma palavra. E de toda podredumbre. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 20, diz: por lo tanto os digo, que se vossa justiça não é maior que a de los escribas e fariseus, não entrareis no reino de los cielos. Os líderes religiosos dessa época, respeitados por todo Israel, conocidos por su extremo rigor y cumplimiento de las normas, los rituales y los detalles de la ley, para el pueblo representaban el máximo ideal de santidad y rectitud. ¡Wow! Mira, el escriba y el fariseo entrando en el templo. El máximo. Quando Jesus disse que a justiça deve superar a de ellos, não los pide simplesmente que obedeçam mais regras. O problema em aquele entonces era que a religiosidade de los fariseus se havia volto puramente externa e mecânica. Cumpriam as leis para ser vistos por os demás. Por que tu e eu estamos aqui hoje? Temos muitas respostas. Porque temos que ir à igreja, porque temos que estar aí, temos que estar servindo. E nos servimos em tu trabalho? E nos servimos em casa, esfregando os pratos como esposos? Nos servimos a Deus fregando os pratos como esposos? Nos servimos a Deus cambiando os pañales de nossos filhos? Nos servimos a Deus em nosso trabalho quando temos a oportunidade de chegar em ponto? Não hacemos? De ser exemplo em nossos trabalhos com o que hacemos? Nos servimos a Deus aí também? Nos servimos a Deus tratando bem nossas esposas? Nos servimos a Deus tratando bem nossos filhos? Ou só temos que estar aqui os domingos por la manhã servindo a Deus? É esse tipo de pessoas que Jesus estava falando sobre os fariseus, os hipócritas e fariseus, que queriam estar dentro do templo, pero para que os outros vejam. Tu e eu não necessitamos de ser as pessoas de fora que somos cristianos. Eu não tenho uma placa em minha testa com luz neon, como é aqui na tenda delante. Sou cristiano, sou cristiano, sou cristiano, sou cristiano. Não hace falta, porque tus frutos dirão por si solos. Por si solos. Não hace falta. Não hace falta. Quando tu llegas em ponto a tu trabalho, em tu horário, e haces bem tu trabalho, não hablas mal de tu jefe, tu estás dando testemunho que és cristiano. Quando haces bem tu trabalho e estás aí, não tens falta, que estás aí, não estou de barra, porque tenho pereza de trabalhar, tu estás dando testemunho que eres cristiano. Quando tu trabalhas duro e não vas ao governo pedir ajuda, porque tu tens um trabalho, tu estás dando testemunho que eres cristiano. Quando tu não andas com mentiras, tu estás dando testemunho que eres cristiano. Quando pagas as faturas, tu estás dando testemunho que eres cristiano. São frutos que nascem da pessoa. Quando nascem das pessoas, quando Jesus encontrou aquele que cobrava impostos, disse: não, se arrepentiu de seus pecados, vou devolver 5 vezes mais do que é sacado. Quando estamos aí metidos com esses rollos,
Temos que arrepentir-nos e volver atrás. He cobrado ajuda que não deveria. Está aqui. São frutos. Esse é o cristianismo, irmão. Isso é cristianismo. ¿Por qué estoy aquí hoy? Porque quería cumplir la tabla de la presencia de la iglesia. José Luis, has venido hoy, ¿no? Qué bien. Fernanda, bien. Pablo, no es eso. A Bíblia não nos chama para essas coisas. Ai, amor, queria estar carinho, queria estar em casa. Queria ir à praia hoje, descansar um pouco. Estou trabalhando tanto. Queria ir à praia. Tu tens que estar na igreja comigo. Não é isso. Carinho, vamos à praia. Hoje é dia de desfrutar. Estás cansada? Vai à praia. Vamos estar juntos. Também é culto. Também é culto. Vou estar em casa, vou estar na praia, vou estar no cinema, vou estar com minhas filhas no parque. Também é culto ao Senhor. Se pensas tu que culto é só aqui, estás equivocado. Donde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Vou estar no parque com minha hija. Bem, culto. Palavra. Os judeus falavam da palavra dia e noite. Dia e noite com os filhos, dia e noite. Até que se quedasse na palavra. Dia e noite. Vou à praia com minha hija. Bíblia, culto. Vamos estar aqui, irmã. Vamos jogar. Culto. Mas também é culto, irmão. Vou ao cinema com minha família. Também é culto. Senão vamos estar como fariseus e publicanos. Cumprindo tablas. E temos que estar na igreja para servir ao Senhor. E não é isso que a Bíblia diz. Há uma frase de um teólogo neo-ortodoxo. Em sua época, ele ha combatido a teologia liberal. Ha sido contra a teologia liberal. E ele diz que se ha criado um Deus sem ira. Um Deus sem ira introdujo a homem sem pecado em um reino sem juízo, mediante o ministério de um Cristo sem cruz. Richard ha escrito isso, um teólogo neo-ortodoxo. Agora, Maxwell, qual é a solução, então? Qual é a solução? Tu e eu não temos que fazer nada mais e tampouco nada menos para ser aceitado por Cristo, porque Ele hizo tudo que necessitava por ti e por mim. Ele hizo tudo. Ele ha cumprido todos os critérios estabelecidos por Deus. Todos os critérios que exigia Deus, Cristo ha cumprido. Então, nada que eu haga ser mais e nada que haga menos me hará ou me vai a ser reconhecido por Deus. Nada que haga eu vai a ser que Deus me reciba como seu filho. Porque isso Jesus todas as coisas por nós outros. Todo o que era suficiente para ser aceito, Cristo hizo por nós outros. Tudo. Suficiente ha sido suficiente. O sacrifício de Jesus ha sido suficiente. Então, nada que tu hagas e nada que eu hago será suficiente para cumprir os critérios estabelecidos por Deus, que não está cumprido em Cristo Jesus. O cristianismo é completamente o contrário. Ele nos disse que vamos a morrer de uma só vez e vamos morrer por causa de nossos pecados. Assim é o cristianismo. Vamos morrer e morir uma só vez. O cristianismo, o sentido é diferente, é o contrário. Não é o homem subindo hasta Deus, tampouco um reino que sube ao cielo, mas que baja a nós outros. Sino que é Deus descendo ao homem, é Deus bajando ao encontro de este homem, um homem incapaz de agradar
a Dios. Soy incapaz, hermanos. Yo no soy mejor. Tú no eres mejor. Somos iguales delante del Señor. Somos todos nivelados. Tenemos un nivel. Todos. Delante del Señor. Todos somos iguales. Todos vamos nos presentar delante del tribunal. Delante de Cristo. Delante de su trono. Todos nosotros. Não há blancos, não há negros, não há estrangeiros, não há. Não há. Todos somos iguais. Delante do Eterno. E Ele ha venido em forma humana, na persona de Jesucristo, encarnado, nascido de forma virginal, ha vivido, por esse motivo se deixou ser levado à cruz, traicionado por Judas, e sobre o poder de Pôncio Pilatos. Para muitos, seria a crucificação de um delinquente. Pero a verdade era o acto redentor de Deus, haciendo justiça, castigando o pecado com a condenação merecida. Era Deus salvando a pecadores, crucificando seu próprio Hijo. Era o Hijo sendo ofrendado para arrancar o pecado del hombre. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que a sangre de las ofrendas cobriam os pecados. Cobriam os pecados. E no Novo Testamento, a Bíblia diz que agora, em Cristo, esse pecado é arrancado del coração del hombre. Arrancado por la raíz. Por la raíz. É arrancado. La redenção sigue sendo o plano original de Deus. Deus redimindo todos aqueles pecadores que se acercam a Ele, arrependidos de coração. Deus está pronto. La redenção, o perdão de pecados. Pablo está dizendo: mira, eu não consigo deixar pecar. Há homem detrás de mim, o homem malo, Pablo, que quer seguir pecando. Deus ha enviado seu Hijo para quitar esse homem malo por la raiz. Salmos 51, 17. A Bíblia diz: el sacrifício, mira o que Deus busca. El sacrifício que te agrada é um espírito quebrantado. Tu, ó Deus, não desprecias al coração quebrantado e arrependido. Não hace falta nada mais, Betty. Nada mais. Coração arrependido. Espírito quebrantado. Senhor, estou aqui. Não sou digno de mirar al cielo, pero estou aqui, Senhor. Me acordo do que passou com o centurião. Aí do encontro de Jesus, Lucas disse que o centurião enviou uma pessoa, porta-voz. Em Mateus diz que o centurião foi ao encontro de Jesus. Pero la escena é a mesma. Jesus respondeu ao centurião: Senhor, não sou digno de que entres bajo mi techo. Solamente di uma palavra e mi criado sanará. Não sou digno, Senhor, que entre em esse ambiente de minha casa, porque és impuro. És impuro. Eu não sou santo. Eu não sou aquilo que queria ser. Pero dile uma palavra que mi criado sanará. Versículo 9. Pois também eu sou homem bajo autoridade e tenho soldados a mim órdenes. Lhe digo a este, ve e vá. E o outro vem e viene. E a mi servo, haz isto, e lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: os aseguro que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El reino de Dios no es nuestro, es de Él. El reino de Dios es tuyo, no es nuestro.
Há um Senhor. E Pablo termina, porque os capítulos, antes das cartas, não eram divididas. Quando Pablo está escrevendo em Romanos 7, ele termina o versículo 25, dizendo: doy graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com a mente sirvo a la lei de Deus, pero com a carne a la lei del pecado. Ele acaba esse capítulo 7 dizendo isso. Pero logo sigue a carta, capítulo 8, versículo 1, e diz: agora pues, nenhuma condenação hay para os que estão em Cristo Jesus, los que não andam conforme la carne, sino conforme el Espírito, porque a lei del Espírito de vida em Cristo Jesus me ha liberado de la lei del pecado e de la muerte. Porque lo que para mim la lei era impossível hacer por la debilidade de la carne, Deus lo ha hecho. Deus lo ha hecho. Por causa del pecado, enviou a su Hijo em condição semelhante a la de los pecadores e condenou el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espírito. ¿Sabe o que Pablo está dizendo aqui? Lo que era impossível para ti e para mim hacer en la carne, agora Deus, através de Cristo, crucificado en la carne, crucificado en la cruz, agora todos nós, como pecadores impuros, levamos imundícias, impurezas, pecados, mentiras. Deus agora ha castigado Jesus com nossos pecados. Diz a Bíblia: Deus lo ha hecho, castigando en la debilidade de la carne, porque lo que para la ley era impossível hacer por la debilidade de la carne, Deus lo ha hecho, condenando el pecado en la carne de Jesús. Irmãos, por nossas forças não podemos agradar a Deus, mas só por Jesus, só por Ele que estamos aqui hoje. Só por Ele estamos aqui hoje. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 53. Estava Andrés falando sobre a Santa Cena. A Bíblia diz: despreciado e rechazado por los hombres, varão de dolores, hecho para el sofrimento. Todos evitavam mirá-lo. Foi despreciado e não lo estimávamos. Certamente Ele cargou com nossas enfermidades e suportou nossos dolores. Pero nós outros lo consideramos herido, golpeado por Deus. Em Jesus na cruz, toda a justiça de Deus, toda a punição que Deus deveria dar ao homem, toda a condenação, Deus agora ha dado a Cristo Jesus. Por isso que quando Ele mira a nós outros, Ele mira a igreja, Ele tem que ver Jesus aqui, Jesus em tu casa, Jesus em tu trabalho, porque tu eres essa pessoa. Jesus está em ti, o Espírito Santo está em ti. É a representação de Deus, de Cristo, da igreja, aqui. Por isso que Hechos de los Apóstolos diz que em Hechos diz los del caminho, los que estavam caminhando, outros textos dizem los cristos pequeños. Le chamávamos na igreja primitiva, de cristos pequeños. Le chamavam a nós outros, porque nós outros éramos essas pessoas que levavam a pessoa de Cristo, onde estávamos. Por isso que quando Deus nos vê, não pode cumprir com
punição a nós outros, porque já lo hizo em Cristo Jesus. E disse: certamente Ele carregou nossas enfermidades e suportou nossos dolores, pero nós outros lo consideramos herido, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi traspassado por nossas rebeliões e molido por nossas iniquidades. Sobre Ele recaiu o castigo, preço de nossa paz, e graças a suas heridas fomos sanados. Sanados, perdonados, liberados, fomos por Cristo. Vamos por Cristo. A sangre de Jesus te perdona de todo pecado. Não é acusador. O diabo não tem poder. Hemos cantado aqui, os demônios não têm poder sobre tu vida, porque tu tens escrito tu nome em livro de la vida. Tu cargas sobre ti a persona, a sangre de Jesus. Sobre suas heridas fomos sanados. Todos andávamos perdidos como ovelhas, cada um seguia seu próprio caminho, pero o Senhor hizo recair sobre ele a iniquidade de todos nós outros, maltratado e humilhado, nem sequer abriu sua boca, como cordeiro foi levado ao matadeiro, como oveja emudeceu ante su trasquilador, e nem sequer abriu sua boca. Quando entramos na presença do Senhor, irmãos, reconhecemos nossa pequenez. Senhor, eu não mereço estar aqui. Não mereço estar delante, não mereço a alabança, não mereço estar predicando, não mereço entrar aqui, eu não mereço. Talvez eu seja o mais pecador. Porque é assim que eu me vejo à luz da Bíblia. Quão pequeno sou, quão miserável sou. E Deus, por seu infinito amor, me perdonou. Não merecia. Eu estava perdido, involucrado com brujeria, meus padres. E Deus me encontrou na imundícia de minha vida. Comprou por sua sangue. Me deu um novo nome. Perdonou meus pecados. Não perguntou: mas o que é isso? Por onde has andado? Não. Vem, filho, hijo mío, entra. Perdono tus pecados. Me ha dado um nome novo. Ha posto meu nome em livro de la vida. E me chamou de hijo. Não há outra coisa. Não há outro evangelho. José Luiz, eu não merecia. Eu sou malo. E Jesus, através do seu Espírito Santo, todo dia, há que cambiar algo em mim. Amém? Deus te bendiga.